Oi, pessoal, tudo bem? Nós começamos hoje com regência nominal. Nós já vimos a regência verbal, que é o estudo dos verbos e seus complementos. Então, agora nós vamos para a regência nominal. O próprio nome já nos diz aqui alguma coisa. Regência verbal é a relação dos verbos e complementos. Então, regência nominal será a relação de palavras que não são verbos com os seus complementos. Como assim? Nós vamos ver que há palavras que pedem complementos, assim como os verbos. E essas palavras são substantivos, adjetivos e advérbios. Observem aqui o que eu coloquei, o que é regência nominal. Regência nominal é o estudo da relação do substantivo, adjetivo e advérbio com seus complementos. Ah, mas então todo substantivo pede complemento? Não. Nós temos uma relação bem grande de palavras que pedem complementos. Vamos estudar algumas, óbvio que não dá para saber todas, mas para vocês terem uma ideia que essas palavras pedem complementos. Esses complementos vêm com preposição e são chamados de complementos nominais. Nós vimos que na regência verbal, alguns verbos pedem complemento sem preposição, certo? São os verbos transitivos diretos. E outros verbos pedem complemento com preposição. Aqui, o estudo da regência nominal é o estudo de palavras que pedem complemento sempre com preposição, certo? Então, essas palavras pedem complementos chamados complementos nominais. Vamos ver os exemplos que vocês vão entender melhor. Vamos ao primeiro exemplo, com um substantivo. Fechamos um acordo com os times rivais. Observem, a palavra acordo é um substantivo. Se eu falar para vocês, fechamos um acordo, até dá para entender, mas vocês vão me perguntar com quem? Tá, professora, fechou um acordo com quem? Com os times rivais. Eu estou completando a ideia do substantivo acordo. Então, observem aqui. O substantivo acordo, nesse contexto, pede a preposição com. Eu poderia usar outra preposição aqui, que nós vamos ver depois em outros exemplos. Mas, nesse contexto, eu fechei um acordo com alguém ou com algo. Então, com os times rivais. Observem bem, pessoal. A palavra acordo não é verbo, tá vendo? É um substantivo. Por isso que isso aqui é um estudo de regência nominal, porque isso aqui é um nome. A palavra acordo pede complemento nominal, certo? Vamos para o próximo slide. Agora um exemplo com adjetivo. Estamos ansiosos para o reinício das aulas. Então, vocês falam para mim assim, prof, nós estamos ansiosos. Eu vou perguntar para quê? Ou por o quê? Quem fica ansioso para alguma coisa ou por alguma coisa, certo? A palavra ansioso é um adjetivo. Portanto, o que vem depois dele vai ser um complemento nominal. Ansioso para quê? Para o reinício das aulas. O adjetivo ansiosos pede, nesse contexto, a preposição para. Portanto, eu tenho um complemento nominal da palavra ansiosos. Fechou? Vamos ao terceiro exemplo, agora com um advérbio. O juiz agiu favoravelmente ao réu. Vocês já sabem que a maioria das palavras que acabam em mente são advérbios, de modo normalmente, né? Então, nós temos aqui um advérbio que vem com um complemento nominal. Vamos ler novamente. O juiz agiu favoravelmente. Se eu parasse minha frase aí, você perguntaria para mim, tá, prof, favoravelmente a quê? Ou a quem? Observem a preposição a. A palavra favoravelmente pede a preposição a nesse contexto. Olha lá, o advérbio favoravelmente, nesse contexto, pede preposição a. E aí nós vamos classificá-lo. Quando nós temos um advérbio que pede um complemento, esse complemento é chamado de complemento nominal. Nesse caso, nós temos a preposição a. Ok? Essa tabela, pessoal, vocês têm no livro didático de vocês, ali na página 156. Quero que vocês observem os adjetivos e substantivos que aparecem ali. Não são todos da língua portuguesa que aparecem aqui e que pedem preposição, ok? Mas aqui é para vocês terem uma ideia da matéria. Regência nominal.
Observem, o que é acessível a alguma coisa ou a alguém, tá vendo? Então, a palavra acessível, que é um adjetivo, pede preposição a. Vamos para outro aqui, ó. Amoroso. Quem é amoroso é amoroso com alguém. Olha a preposição com, solicitada pela palavra amoroso, que é um adjetivo. Vamos pegar outro. Equivalente. O que é equivalente? É equivalente a alguma coisa. A palavra equivalente, que é um adjetivo, pede preposição a. Um exemplo aqui, essencial a ou para. O estudo é essencial para o sucesso. Tá vendo? Ó? O estudo é essencial para quê? Para o sucesso. Quando eu falo para o sucesso, está completando a ideia do adjetivo essencial. Então, nessas duas tabelas aqui, olha, nós temos exemplos de adjetivos que pedem complementos nominais e as suas devidas preposições, tá vendo? E nessa tabela aqui, nós temos os substantivos que pedem preposição e quais as preposições que nós podemos usar de acordo com o contexto. Então, olha, o acordo eu já tinha dado um exemplo para vocês, mas eu posso colocar um outro exemplo agora aqui, olha. Admiração. Quem tem admiração a algo ou por algo. Então, eu tenho admiração pela minha mãe. Pela seria a contração da preposição por mais ela, né? Então, olha só. Eu tenho amor por minha profissão. Eu tenho antipatia por pessoas egoístas e assim por diante. Vocês vão vendo que as palavras aqui, elas vão poder ser usadas com algumas preposições diferentes de acordo com o contexto em que elas vão aparecer. Certo, pessoal? Aqui, pessoal, é um assunto ligado à regência nominal e que as pessoas normalmente, elas tanto falam como escrevem de forma errônea. Observe os exemplos ali. O que acontece? Quando nós vamos usar a preposição de, às vezes nós juntamos o de mais o artigo antes de um verbo no infinitivo. E aí torna-se errada essa colocação. Vamos ver na prática que é melhor. Porque, em primeiro lugar, o que é verbo no infinitivo? São os verbos que nós conjugamos na escrita com a terminação ar, er ou ir. Por exemplo, qual é o infinitivo do verbo amar? É amar. O infinitivo do verbo escrever é escrever. E o infinitivo do verbo partir é partir. São as terminações ar, er e ir, ok? Então, observem o primeiro exemplo ali. Não consigo dormir antes de o dia clarear. Observem, clarear é o verbo no infinitivo. O dia aqui seria o sujeito, né? Olha, não consigo dormir antes de o dia clarear. De o. Como que estaria incorreta essa frase, tanto na oralidade quanto na escrita? Não consigo dormir antes do dia clarear. Isso aqui é muito, muito, muito comum as pessoas falarem dessa forma. Olha, não consigo dormir antes do dia. Não, errado. Eu devo dizer, não consigo dormir antes de que. Tá vendo? A palavra antes é um advérbio, pede preposição de. E aí eu tenho que separá-lo do artigo o, do sujeito dia. Então, não consigo dormir antes de o dia clarear. Vamos ver mais exemplos nos próximos slides, tá? Vamos, pessoal, mais 3 exemplos para vocês entenderem bem. Nós temos aqui, chegou a hora dele sair. Pessoal, chegou a hora de quê? De alguma coisa. Quem sair? Ele. Observem que esse verbo está no infinitivo. Nós estamos trabalhando com o infinitivo pessoal. O que significa? O infinitivo pessoal quer dizer que tem um sujeito fazendo a ação aqui, ó. Chegou a hora de quem sair? Ele. Então, chegou a hora de quem sair? Ele. Eu tenho que juntar o de com ele? Não. Eu tenho que separar a preposição de, que a palavra hora pede, com o ele, que é o sujeito do verbo sair. Então, chegou a hora de quem sair? Ele. Eu não posso juntar a preposição de mais o sujeito, por isso que é essa a forma correta. Próximo exemplo. Na hipótese dele faltar, cancelarei a reunião. Observa.
Faltar está no infinitivo pessoal, tem um sujeito aqui, ó. Na hipótese de alguma coisa. A palavra hipótese pede preposição de. Mas na hipótese de quem faltar? Ele. Então, eu tenho que separar a preposição de mais o sujeito desse verbo. Como que ficaria? Na hipótese de quem faltar? Ele. Cancelarei a reunião. Então, na hipótese de ele faltar. Nunca junte a preposição solicitada pela palavra anterior com o sujeito do verbo no infinitivo. Mais um exemplo. A possibilidade das aulas começarem em abril? Ops, olha lá o erro de novo. A possibilidade de, porque possibilidade de alguma coisa, o que vai começar? As aulas. Olha o sujeito aqui do verbo começar. Aqui começarem é infinitivo também, está no plural, porque as aulas é um sujeito no plural. Então, tem que acompanhar, né? Já sabem. Então, como que fica correto? A possibilidade de as aulas começarem em abril. Pessoal, isso é bastante importante para a redação, ok? Nós vamos praticar com exercícios e vocês fiquem bem atentos daqui para frente para não cometerem esse desvio na escrita de vocês. Nem na oralidade também, obviamente, né? Beijo, pessoal!